Alô, alô, fala Brasil, está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de segunda a sexta, pelo menos, né? Nos dias úteis. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa crônica para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, eu queria aqui falar hoje sobre o PAC. Né, sobre o lançamento do PAC hoje, o Lula, né, no Rio de Janeiro, Teatro Municipal, assim, com muita pompa e circunstância, lançou o PAC 3, né, ou seja, teve o PAC 1 no primeiro governo dele, o PAC 2 que foi na Dilma e o PAC 3 que é agora. E é pelo menos uma promessa assim, de muito dinheiro a ser derramado aí para destravar assim, a infraestrutura no Brasil. Temos problemas aí, né, Lula Minions? Mais tarde, assim, em outro momento, vamos tentar elucidar esses problemas e que vocês não fiquem bravos comigo. Mas, assim, o problema é que hoje teve aí as revelações da operação, né, Lucas 12, 2.12, né? Que cita aí um versículo da Bíblia, né? Do Evangelho de São Lucas, que diz assim, que mais ou menos assim, não vou conseguir citar de cabeça assim fidedignamente, mas que a verdade virá à tona em algum momento. Não adianta esconder que a verdade virá à tona. Esse é o espírito da Operação Lucas 12, 2.12. E, aliás, é uma coisa assim muito emblemática da Polícia Federal ter usado um versículo bíblico como inspiração para essa operação, porque nós sabemos aí a ligação do bolsonarismo com setores evangélicos e como essas citações bíblicas são caras aos nossos queridos ouvintes evangélicos, né? Sem nenhum demérito, é só para lembrar aos evangélicos o que está sendo posto em jogo também. Mas, assim, essa operação aí, Lucas 12.2, 2.2, teve como alvo, além do Mauro Cid, né, o pai do Mauro Cid, Mauro César Lorena Cid, que tem como contexto, né, a questão das joias aí entregues aí ao governo, à presidência da República pelo governo saudita, da Arábia Saudita, e que está sendo investigado, supostamente foram apropriados aí pelo grupo bolsonarista, e que tentou, inclusive, vender essas joias e esculturas, né, no exterior. E o pai do Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, foi pego numa situação muito constrangedora. Ele tirou a foto desses objetos, né, a qual ele pretendia vender no exterior, inclusive foram a leilão, e nessa foto tem reflexo dele. Me passou pela cabeça um palavrão que eu não vou falar agora, mas começa com C e termina com aralho.
né? Obviamente vocês entenderam. Mas, assim, tanto Mauro Cid quanto o pai, Mauro César Lorena Cid, são parte do Exército Brasileiro. O Mauro César Lorena Cid, inclusive, é general, ele é um general respeitadíssimo no Exército Brasileiro. Então, o aparecer dele, do nome dele, mais do que o nome do filho, né? O nome dele, né? Nesses esquemas, arrasta o Exército para o centro dessa discussão. E talvez era tudo que o Exército não quisesse nesse momento, né? E aí, o que é o Exército Brasileiro, né, gente? O Exército Brasileiro, ele diz que a data da sua fundação é 19 de abril de 1648, que é a data da Batalha de Guararapes, né? Onde iniciou a expulsão dos holandeses do Brasil, ainda no Brasil colônia. Então, o Exército, assim, de uma forma meio mítica, né? Que não tem muita referência histórica. Referência tem, não, da batalha existiu, obviamente, mas dizer que isso foi o início do Exército Brasileiro é uma forçação de barra, assim, muito grande. Mas o Exército considera, beleza, tá, beleza. Né? Mas o Exército Brasileiro, até o século XIX, não tinha importância no Brasil. É verdade, a força militar mais importante no Brasil não era o Exército, era a Marinha, né? E o Exército passou a ter alguma importância no Brasil a partir da Guerra do Paraguai, que terminou em 1670. 1870. Bom, a partir daí o Exército começou a ter uma certa importância no Brasil e passou a intervir politicamente no Brasil em, obviamente, 15 de novembro de 1889. Para quem não está ligado na data, é justamente a data que marca o fim da monarquia no Brasil e o início da República, através de um golpe militar. Isso quer dizer que eu estou devendo? Não, estou devendo a monarquia porcaria nenhuma. A monarquia era um sistema terrível. Mas a República não veio substituir a monarquia através de uma revolução, né? Ou seja, de uma demanda popular. Foi um golpe militar. É apenas isso que eu estou dizendo. E, a partir daí, inaugurou-se um período de intervenções periódicas das Forças Armadas na política brasileira. Olha, nós dois primeiros presidentes da República foram militares. Marechal Hermes da Fonseca era militar. Né? Getúlio Vargas caiu em 1945, antes do suicídio dele, por forças militares, a tal República do Galeão. Obviamente, tivemos o golpe militar em 1964. Então, a partir desse momento, o Exército se tornou uma força política no Brasil. Um partido político no Brasil. A política, a partir de 15 de novembro de 1889, entrou nas casernas e de lá não saiu mais. É um fato. Eu não estou inventando aqui, não cabe a gente tergiversar em torno disso. Houve o fim do período militar, houve um período em que o Exército, né, as Forças Armadas, mas mais o Exército, né, entendeu que o afastamento dela da vida política no sentido da participação dos governos, né, faria bem a ela, né? Então, entre 1985 e até 2018, o Exército manteve, de certa forma, equidistante dos governos no Brasil. Tanto que tivemos Sarney, Collor, Itamar, né? Fernando Henrique, 2 vezes Lula e 2 vezes Dilma, e o Exército manteve lá o seu papel
constitucional, que é o quê? Né? O que é o papel constitucional do Exército? Está lá no dito artigo 142 da Constituição Federal. Né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Né? Então, assim, até o momento, até 2018, o Exército teve esse papel. Mas aí chegou 2018, a eleição do Bolsonaro, e sabe o que aconteceu? O número de militares ocupando os cargos civis, não eram cargos militares, eram cargos civis, dentro da estrutura governamental, passou de 2.765 no período Temer para 6.175 em 2021, em pleno governo Bolsonaro. Pois é. Foi o governo mais militarizado da história do país, inclusive superando o período da ditadura civil, militar e empresarial. Repito, foi o governo mais militarizado do país, da história do país, pelo menos da história da República em diante. Isso, gente, é algo para a gente refletir. Só que, até então, os militares tinham se preservado, assim, de certa forma, de acusações de corrupção, apesar da corrupção sempre ter feito parte, de alguma forma, dos governos militares. Sobre isso, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964-1968, do historiador Pedro Henrique Pedreira Campos, né, que ganhou, inclusive, o prêmio Jabuti de 2015, né, o prêmio mais importante da literatura brasileira, que mostra essa relação entre os governos militares, né, e o setor privado, que são relações muitas vezes promíscuas e corruptas. Né? E eu não vou citar aqui os casos de corrupção que ele cita, né? Obviamente não há muita informação sobre os generais que enriqueceram nesse período. Por quê? Porque havia censura, havia tortura, havia perseguições, haviam mortes. Isso preservou os militares naquele momento. E não havia uma coisa essencial, que era rede social. Hoje, não há censura, pelo menos a censura estatal. Talvez a censura dos poderes econômicos há, mas a censura estatal não há. Né? Perseguições políticas podem haver. Né? Enfim, torturas, mortes por motivos políticos, né? Não há, mas há as redes sociais. E através delas nós ficamos sabendo de todas essas maracutais que hoje o Mauro Cid, tenente, e o Mauro César Lorena Cid, general, e outros militares associados trazem para dentro do Exército. É um problema para o Exército. Ou seja, a partir desse momento, era o que faltava. A gente sabia disso, mas com essas provas sendo investigadas aí pela Polícia Federal, o Exército é manchado ou é tocado por essa pecha de corrupto, que sempre teve, mas nunca foi comprovado, e a partir desse momento será. Aliás, como toda instituição do Estado é uma instituição corrupta, o Exército não seria diferente. A questão é, meus amigos e minhas amigas,
E isso é o essencial nessa questão. Como procederão a alta cúpula militar, como procederá, né, a alta cúpula militar acerca disso? Isso é uma dúvida. Agora, eu sei o que Lula fez. E aí entra a questão do PAC. Sabe qual é a pasta que vai receber mais verbas dos 1,7 trilhões, trilhão, né? Que estão sendo destinados aí para o PAC 3? A pasta da defesa. Isso significa o quê? Reflita e decida por você mesmo. Na minha opinião, isso significa que o Lula está tentando comprar o apoio do Exército, destinando mais verbas à pasta da defesa. Mas é uma opinião de alguém desimportante e que não faz parte de nenhum esquema, que sou eu. O mais importante é o que você pensa. E tendo dito isto, meu amigo, minha amiga, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até semana que vem, pessoal!